Climate Now, em colaboração com Copérnicos. Bem-vindos a Climate Now, onde analisamos os mais recentes dados climáticos do planeta. Vamos também falar de uma questão que suscita muito interesse: saber quem está a emitir CO2 e em que parte do mundo e identificar a diferença entre as emissões da natureza e as da humanidade. Visitámos um observatório para tentar obter uma resposta. Mas antes, vamos conhecer os dados para o mês de outubro do Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copérnicos. Tem sido um ano de recordes. O mês de outubro foi o mais quente de sempre, com temperaturas 1,3 graus centígrados acima da média da era pré-industrial. 1.3 degrees centigrade above the pre-industrial average. Foi mais quente e também mais úmido no sul da Irlanda, no Reino Unido, em França, no Benelux, na Alemanha e no Báltico até à Rússia, onde houve mais chuva do que no período de referência entre 1981 e 2010. Situação diferente nas regiões do Mediterrâneo, do Mar Negro e do leste europeu, onde choveu menos do que é habitual. Saindo da Europa, um tufão atingiu o Japão em outubro com chuvas intensas, como pode ver nesta área azul escura. A precipitação foi 2,5 vezes superior à média no mesmo período do ano. Já a seguir vamos falar de um dos aspectos mais complexos da monitorização do CO2. Antes disso, lembremos que o aumento da temperatura global de que falamos neste programa deve-se ao aumento dos níveis de CO2 na atmosfera que capturam mais calor, o chamado efeito de estufa. Neste gráfico vemos a subida dos níveis de CO2 de 2013 a 2018 nestas curvas. As variações devem-se aos ciclos sazonais. O dióxido de carbono sobe e desce de acordo com a forma como a natureza reage. A questão é saber como medir o CO2 na atmosfera, de forma a conseguir distinguir o CO2 emitido pelas plantas e árvores do CO2 produzido pelos humanos. Fomos até um dos poucos observatórios que monitoriza o CO2 na Europa. O observatório situa-se no centro de França e monitoriza as emissões de CO2 da indústria, dos transportes e do setor energético, bem como o dióxido de carbono emitido pela natureza. Os dados são registados ao segundo. Em que ponto estamos ao nível do CO2 na atmosfera? A concentração de CO2 é de 415 partes por milhão, o que compara com os valores da era pré-industrial, que eram de 280 partes por milhão. O aumento é de 2 a 3 partes por milhão por ano. Os humanos são responsáveis por este aumento. Emitiram mais de 36 gigatoneladas de CO2 no ano passado. Metade das emissões são absorvidas pelas plantas, árvores e oceanos. O dióxido de carbono move-se rapidamente pela atmosfera. É muito difícil saber de forma exata de onde provêm as emissões. Medimos as concentrações totais de CO2 e gostaríamos de dar uma cor a esse CO2, verde para a vegetação e preto quando o CO2 provém dos automóveis. Mas não temos instrumentos para fazê-lo facilmente. Um dos problemas atuais dos cientistas é a falta de informação sobre as emissões de dióxido de carbono em várias partes do mundo, como em África, na Sibéria e na Amazónia. Há regiões no mundo onde não há praticamente qualquer medida, como em África, na Amazónia e na Sibéria. São regiões fundamentais para compreender o ciclo global do carbono e, em particular, as interações entre os ecossistemas terrestres, quer seja a floresta da Amazónia ou a floresta tropical em África. Temos uma enorme falta de medidas nesses locais. As medidas de CO2 são fundamentais para perceber se a absorção do CO2 varia em função de fenómenos como as vagas de calor. Além disso, para saberem se as políticas de redução do dióxido de carbono são eficazes, os países têm de possuir dados, ainda que o impacto da redução das emissões só se faça sentir décadas mais tarde. As ações realizadas hoje terão efeito daqui a 30 ou 50 anos. É por isso que é difícil motivar a sociedade a tomar medidas já. Saiba mais sobre a relação complexa entre os ciclos naturais e as emissões humanas de CO2 e consulte os dados do clima no nosso site, na página do Climate Now. Até breve. Climate Now, em colaboração com Copérnicos.